Reforma tributária já é uma realidade e está entre nós. Meu nome é Danilo, eu sou contador e consultor. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns aspectos sobre a reforma tributária que talvez você não tenha um conhecimento. E o primeiro aspecto é o seguinte: não se trata de apenas uma única reforma. Quando a gente olha para a realidade, eu consigo elencar pelo menos 3 reformas tributárias que irão acontecer ao longo do tempo. A primeira reforma tributária, essa já aconteceu, inclusive, ela vem para mexer nos tributos que incidem sobre o nosso consumo. Então, ela é chamada de Reforma Tributária do Consumo. Ela já foi instituída na Emenda Constitucional número 132 e também regulamentada na Lei Complementar 214 de 2025. E essa reforma veio para mexer em 5 tributos que a gente já conhece, que são PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. A segunda reforma que eu consigo elencar é a reforma da renda e do patrimônio. E nessa reforma nós podemos visualizar aí que os seguintes impostos sofrerão alterações. São eles: imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, ITBI, ITCMD, IPTU e etc. Esses que são tributos que incidem sobre renda e patrimônio. E a terceira reforma, essa que ainda tem discussões muito embrionárias, é a reforma da folha de pagamentos. E na reforma da folha de pagamentos, eu consigo visualizar aí pelo menos 3 tributos que podem passar por modificações. Temos o INSS, temos a CPRB e o FGTS. Agora, partindo para o segundo aspecto, esse segundo aspecto já é mais focado na reforma tributária do consumo, que já aconteceu. E a reforma tributária do consumo, é importante que você saiba que ela não é uma reforma que veio apenas para trocar um imposto por outro, trocar uma alíquota por outra e mexer um pouquinho ali na carga tributária. As mudanças são muito mais profundas e você precisa ter o conhecimento para saber como isso afeta a sua empresa, o que você vai precisar mudar para que possa se adaptar e continuar competitivo no mercado. E eu quero citar aqui alguns exemplos de mudanças que eu considero importantes e precisam ser observadas dentro de todas as empresas. A primeira mudança que eu quero citar é a mudança da apuração. Isso porque, em comparação com os tributos anteriores, os novos tributos da reforma do consumo são apurados por fora do preço final do produto, enquanto que os tributos antigos são apurados por dentro do preço. E isso faz total diferença na hora de fazer a sua precificação. Então, só com esse primeiro exemplo, já podemos tirar o seguinte insight: as empresas precisarão fazer um procedimento de reprecificação e também de renegociação de preços com os fornecedores, para que os novos tributos, já tendo em vista que a apuração deles é feita de maneira diferente, para que esses novos tributos não impactem de maneira muito abrupta o fluxo de caixa. O segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo do creditamento. Isso porque agora eu vou citar como exemplo a atividade médica, que é o meu nicho de atuação. Quando a gente olha para PIS, COFINS e ISS na atividade médica, todos esses tributos seguem uma sistemática chamada de cumulativa. Isso significa que, para fins de apuração desses tributos, as despesas que a empresa tem com a parte operacional e despesas administrativas não são relevantes na composição do tributo. Com a reforma tributária, IBS e CBS passam a adotar a sistemática de não cumulatividade, sistemática de débitos e créditos.
Então, se antes as despesas operacionais e administrativas da empresa não tinham tanta relevância para a composição do imposto, com os novos tributos elas passam a ter importância. Então a gente pode ver aqui que nas empresas nós teremos aí uma nova operação, que é justamente a operação de controle desses débitos e créditos. Inclusive, o montante desses créditos e débitos e tudo mais vai depender da política de reprecificação que eu mencionei no exemplo anterior. O terceiro exemplo que eu quero citar é o exemplo relacionado ao campo de incidência desses novos tributos. Isso porque, quando a gente olha para PIS e COFINS, continuando aqui no exemplo da atividade médica, PIS e COFINS, eles incidem sobre aquela receita proveniente da prestação dos serviços médicos pela empresa. Já IBS e CBS, ali na Lei Complementar 214, ela é bem clara quando diz que IBS e CBS incidem sobre operações com bens e serviços, em regra, operações onerosas, e esses bens e serviços podem ser materiais, imateriais, móveis ou imóveis. Inclusive, se você estiver executando uma operação que envolva um bem ou serviço que você tem apenas o direito sobre eles, né? Adicionalmente, ela também inclui no campo de incidência de IBS e CBS as operações realizadas com bens que não estão relacionados com a atividade da empresa, bens que estão ali no ativo circulante. Então, por exemplo, se hoje uma clínica vende uma máquina de ressonância magnética, nessa venda dessa máquina, por se tratar de um bem relacionado no ativo imobilizado da empresa, não tem incidência de PIS e COFINS. Após a reforma tributária, ela passa a ter incidência de IBS e CBS. O terceiro exemplo que eu gostaria de citar é mais relacionado com a parte operacional dentro das empresas. Isso porque a forma de você destacar esses tributos na nota fiscal vai acabar sendo um pouco diferente. Então, a gente pode visualizar aí uma demanda pelas empresas de TI que fornecem sistemas de emissão de nota fiscal para que seja feita a adequação das notas do sistema de emissão de notas ao novo modelo que será instituído pelo governo. E o último exemplo, esse aqui que é um dos mais importantes, é a forma de recolhimento dos novos tributos. Isso porque a lei complementar, na verdade não é nem a lei complementar, a emenda constitucional, ela trouxe para a gente a previsão de que o imposto deva ser extinto ali, liquidado, no momento do pagamento do cliente para o fornecedor. E aí, para operacionalizar isso, foi criado o chamado split payment, pagamento dividido. Então, com o split payment, a gente pode ver aí empresas que utilizam o valor do imposto para fins de capital de giro, uma certa dificuldade para adequar ali o fluxo de caixa, tá? Vai ter ali uma pressãozinha a mais no fluxo de caixa, tendo em vista que com o split payment em pleno funcionamento, o valor do imposto que antes ia para o caixa da empresa já não vai mais, né? Citados esses exemplos, agora eu quero passar para o terceiro aspecto, que é o seguinte: olhando para o regime tributário da empresa, na reforma tributária do consumo, ser do lucro real ou do lucro presumido não tem importância. Então, se a sua empresa é lucro presumido ou lucro real, ela vai estar sujeita a todas as regras que regem o regime regular de IBS e CBS. Esses foram alguns pontos que eu considero importantes que você tenha conhecimento. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Se você precisa de um acompanhamento, de um contador ao seu lado, um consultor para te orientar nessa transição da reforma tributária, vou deixar meus links de contato aqui na descrição.
Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.